E agradeço aos meus amigos, realmente, assim, de combate mesmo, que ajudaram tudo isso. E principalmente também ministro Ernesto e Felipe G. Martins, que inclusive foi preso injustamente pelo seu ministro Alexandre de Moraes, ficou 10 dias numa solitária, um cara excepcional, com uma coragem excepcional, e ambos em 2019 já estavam fazendo um trabalho internacional que, na verdade, abriu, digamos assim, todo esse caminho de relacionamento que nós temos hoje com o governo Trump. Então, um abraço, enfim, para os dois e para várias pessoas que vocês sabem quem vocês são, que trabalham, enfim, aí nos bastidores e fazem com que a gente permaneça firme. Não esquece de mandar um abraço também pra tua mulher e pra tuas filhas. Um abraço. Não, é porque eu já citei elas aqui, já né? Mas mesmo, já porque mesmo. eu não tô finalizando, eu só fui falar não da coisa estamos finalizando, pô. é verdade. Toma banho, velho. Abraço, Monark, pra você. Foi perseguido aí, inclusive te defendi. Acho que você cometeu um puta de um erro de pedir desculpa, porque o Jordan Peterson já fala que pedir desculpa pra uma plateia sedenta por sangue é dar razão a eles. Eu não acho que você devia ter feito isso, pelo contrário. Óbvio, eu confesso que eu não concordo com aquilo que você falou, eu acho que eu tenho liberdade de falar isso, mas você tem liberdade de falar o que você quiser, você é um cara inteligente, tomou pancada absurdamente de um monte de gente, mas, cara, a vida é assim, bicho. Só isso também. Vou mandar um abraço aqui pra quem mais? Vou mandar um abraço pra todos, mano. Cadê? Dá play aí, vai. Pra galera do pod. Todos. Questionador Vai lá, manda aí. 3 perguntas. 1. No debate com Nando Moura, tu chamou Valdemar Costa Neto de pessoa abjeta. Ainda pensa assim? 2. Arthur Duval te chamou para um debate. Aceita? 3. Por que votou para aumentar o fundo partidário? Que isso, gente? Tanta coisa. Qual que era a primeira? A primeira. Primeira do Valdemar da Costa Neto. Cara, quando eu debati com o Nando Moura, de fato, eu falei que o Valdemar era uma pessoa abjeta pelos atos que ele tinha cometido de fato no passado. E pra mim, quem comete corrupção, de fato, é uma pessoa abjeta. Ele, se eu não me engano, eu acho que não, mas acho que sim, na verdade, ele pagou tudo que tinha que pagar perante a lei, ok? Ele pagou perante tudo a lei. Então, se a pessoa, depois que ela pagar de tudo, ela pagar o que ela tem que pagar na justiça, ela continua sendo uma pessoa abjeta, eu considero que não. Agora, se ele for pego... Até se for de esquerda? Se o Lula pagar pelo que ele cometeu, pra mim deixa de ser uma pessoa abjeta no sentido de corrupção. Agora, ele não pagou, né? Ele foi descondenado. Agora, pra mim é isso, cara. Pra mim, não tiro o que eu disse. Pra mim, quem comete corrupção é uma pessoa de fato abjeta. O Valdemar, até então, nas conversas, naquilo que eu tive, pra mim sempre me tratou com extremo respeito. E esse caso, mais uma vez, cometer algo que extrapole daquilo que eu defenda, pode ser o Bolsonaro, meu irmão. Ah, Bolsonaro fez isso e isso, cometeu corrupção, etc e tal. Pra mim, ele também se torna uma pessoa abjeta. A segunda pergunta é? Fudeu. A segunda era sobre o Arthur Duval te chamar pro debate. Você aceitaria? Cara, pra mim, quem fica mendigando a atenção... fica feio, né? Tipo assim, debate comigo, cara. Então, assim, eu acho que ele é um cara que, sinceramente, não tem credibilidade e porte pra poder a gente discutir algo. Mesmo por que eu vou discutir com ele? Tipo, o que eu vou ficar debatendo com ele? Vou debater o que com ele? Sobre o quê? Sobre a Ucrânia? Sobre ele ter falado que a Magnitsky não ia sair, depois deletou o vídeo na live, como ele fez agora? Eu vou debater o que com ele? Dele ter falado, junto com o MBL, que o Janones era uma maior estrela que tinha na política, vocês vão ver. Eles erram tudo, bicho. Por que eu vou discutir com um cara desse? Ele quer o quê? Quer me usar de trampolim, como vários outros aí? Pô, não vai me usar, meu irmão. Me perdoa. Chega no meu tamanho, você vem debater comigo. E a terceira era sobre o fundo partidário. Cara, essa aí eu confesso que me pegou de surpresa. Eu não tô sabendo disso não, cara. Essa aí eu não sei. Você pode ter certeza que eu não votei nisso. Assim, eu não sei de onde tirou. Tá. Eu acho... Peraí. Eu acho, não que eu tenha votado, eu acho que eu perguntei isso pro meu assessor, porque direto e reto vem algumas coisas no Twitter, né? Nicolas votou pra não sei o quê. Eu falo, mano, que merda é essa? O que aconteceu? E aí eu perguntei pra ele. Deixa eu ver aqui que se eu botar na conversa, eu vou achar. E o que é esse livro aí? Cara, tá. Essa do fundão, nós votamos para derrubar o veto. Eu te explico por quê. Primeiro, era um ponto que não seria votado, entrou no acordo de última hora, então foi algo que não entrou na prioridade de análise. Como disse, eram 398 pontos de veto. Tem algumas vezes que meio que vota só, você preenche uma prova tipo no Enem e manda os seus votos para lá, entendeu? Então era 398 pontos.
de vetos. Então priorizei o que seria votado no dia por acordo, ou seja, tinha um acordo, isso não estava entrando no acordo, então ele priorizou dar atenção nisso. Segundo, o texto não deixa claro que isso causaria aumento. Então, eu sei que o pessoal, e não tem nenhum problema, tá? Vocês fazerem oposição contra mim ou contra a direita, não tem problema nenhum. Mas um fato o texto não deixaria claro que isso aumentaria o fundo. Terceiro, diante de todo o contexto, seguir as orientações da liderança da minoria, oposição e PL, que fizeram acordo e indicaram a derrubada. Além dessas lideranças, a coalizão das frentes parlamentares, empreendedorismo, agro, livre mercado também orientaram pela derrubada do veto. Então não foi somente o meu entendimento de que aquilo não aumentaria. Agora, peraí, né, galera? Vocês querem mesmo querer me atacar como se eu fosse um cara a favor do veto, um cara que nenhuma eleição usou 1 centavo de fundo? Eu não usei. Então, assim, o que dói mais na pele? Você ser um cara que... você votou agora contra o aumento de fundo, que nem era isso especificamente. A minha vida já mostra por si só que eu sou contrário a isso, cara. Em nenhuma das minhas campanhas eu usei fundo eleitoral pra isso. Boa. O mamãe falei, tá defendendo agora. Não defendi, agora defende. Enfim, então assim, cara, mais uma vez, eu não tenho nenhum problema, bicho. E Igor, eu tô, bicho, graças a Deus, cara, que Deus olhou pra mim, teve graça, misericórdia pra cuidar de mim, porque eu não mereço um pingo daquilo que eu tenho muito mais do que eu mereço, cara, assim, saí de uma favela, velho, cabana do Pai Tomás, meu pai começou vendendo coxinha, a minha mãe trabalhava no 12BI, que era um supermercado, colocando 8 ou 9 horas por dia, aquele saco, sabe, de coloca soja, não sei o que, um monte de coisa, sementes, e me tornei deputado federal, cara, assim, o Elon Musk que me segue, compartilhou um vídeo meu, assim, o presidente da República, já estive no Palácio do Planalto, como vereador, aprovei 9 leis, deixei lá, até hoje não tem nenhuma linha sobre corrupção minha, sobre emenda. O que os caras têm pra falar que seu primo foi pego com 30 quilos de maconha. Eu falei, mas e daí? Imagina você responder por toda a merda que teu parente faz. Eu tenho algum relacionamento com isso? Tive alguma coisa a ver? Mas você mandou milhões de emenda... depois eu passo o contato dele pra você. Tô brincando. Eu falei, o meu primo é um primo que eu vejo em casamento e em velório, tenho um relacionamento com ele. E outra, mas você mandou emenda pra cidade. Cara, coincidência ou não, foi a cidade que eu mais tive voto proporcional em Minas Gerais. Quase 40% da cidade votou em mim. Então eu mandei. E por outra coincidência, o pai dele era candidato a prefeito e perdeu. Então o dinheiro que eu mandei pra lá não foi nem pros caras que eles estão falando que eu fui. Então assim, por essas e outras... que eu vejo que eu conquisto a confiança das pessoas, não, Igor. Cara, eu não sou tipo assim, nossa, você é radical, você não conversa com ninguém, eu converso com todo mundo, cara. Eu só não converso com o Janones, por insalubridade. Tirando isso, cara, eu converso com qualquer pessoa, cara. Porque, Igor, eu não olho pra esquerda e falo assim, eu odeio vocês, quero que vocês morram, quero que vocês vão pro inferno. Não, cara, eu quero que o mesmo Deus que me alcançou e falou, olha, você não merece, assim como ele. Porque... Deixa eu te dar uma história aqui, se eu não me engano, é de Felipe Neri. Se eu não me engano, ele era um rei e tal, uma autoridade, e ele estava numa praça e viu um ladrão indo para a cadeia. E aí ele chega e fala assim, lá se vai, Felipe Neri, se não fosse a graça de Deus. Então eu me sinto da mesma forma. Poderia ser eu, cara. Poderia ser eu. Então eu sempre vou estar com o meu braço, o meu coração, do meu lado cristão aberto, para se uma pessoa quiser conversar comigo, eu conversar com ela. Você acha que eu quero que feminista morra? Não. Eu quero que ela seja alcançada por Cristo e pare de apoiar matar crianças dentro do ventre. Nicolas, você quer que o quê? Que o Lula... eu quero que ele pague pelos crimes que ele cometeu e eu quero que, nem que seja nessa hora, na hora da cadeia, ele encontre Jesus, cara. Paulo não matava cristão? Tomara que Janones encontre o Senhor. Porque Paulo, que matava cristão, se tornou o maior evangelista, o Janones, que é o maior mentiroso, vai ser o maior divulgador de verdade. Então, paralelamente... O que eu sinto, e para poder encaminhar para o fim, é o seguinte. As pessoas, Igor, acabaram perdendo a esperança naquilo que realmente tem a esperança, que é o Senhor. As pessoas transferiram para a política a responsabilidade das atitudes delas individual. Isso é muito fácil, né? Fulano de tal me salva, fulano de tal vai salvar meu filho, fulano de tal vai cuidar da minha família. Cara, a política não tem a capacidade de redenção. Quem faz isso, eu acredito como cristão, é o Senhor, cara. Ponto. Ele fez isso na cruz, morreu, me sacrificou por mim, e nele eu tenho essa salvação. Agora, quantos lares, bicho, não foram destruídos, tipo assim, de não querer conversar, de não querer, sabe,
por conta de uma coisa que é vã esperança. Você pega Salomão, inclusive eu trouxe esse livro aqui, ó, que chama Meditações em Provérbios, e eu quero te dar, ele é de Charles Spurgeon. Obrigado, cara. Ele é considerado o príncipe dos pregadores. Aqui são 22 provérbios que fala sobre amor, sobre caridade, sobre humildade, sobre, enfim, amizade. E eu quero te dar esse livro. Obrigado, porque Valeu. Esse cara realmente ajudou muito a mudar minha vida, junto com vários outros. C.S. Lewis. Bonito. Cara, Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Francisco Fals, enfim, A.W. Tozer, muita gente boa. C.S. Lewis, que me ajudou muito na minha caminhada cristã. E quando você olha, cara, pra minha figura referencial de todas, quando eu olho, ela se chama Cristo. E todas as vezes quando eu entro lá naquela câmara, eu entro naquele congresso, eu falo assim, cara, o que Cristo faria? Assim, eu mesmo pessoas que eu divirjo, e eu sei que ele não vai ter problema nenhum de eu expor isso aqui, e eu também não fiz problema em me gabar ou falar disso aqui não, mas é o meu coração. Eu vi que um dia o Kim Kataguiri, ele deu uma entrevista falando que, tipo, até tava tomando remédio, depois que o pai dele, enfim, morreu, entrou numa depressão e tal, tudo mais. E eu lembro que eu vi aquilo dali, cara, foi, bicho, caramba, velho. Se eu perder meu pai, né, ele falou assim, cara, eu sou deputado federal agora, fiz isso, meu pai não pôde ver. E hoje eu, como pai, eu olho e falo assim, cara, e eu perdi também um tio que eu considerava um pai, e eu lembro que quando eu tava indo pro meu casamento, nunca tinha acontecido isso comigo. A minha ficha caiu, cara. Eu falei assim, caramba, velho, meu tio não vai me ver casar. E ele não me viu virar deputado federal. E eu senti a dor dele. E numa proporção bem menor, né? Porque era o pai dele. No caso dele, E aí tinha um livro que eu li que chama A Anatomia do Luto, que é de C.S. Lewis. E me ajudou muito. E aí no primeiro, acho que mês, ou sei lá, de congresso, eu dediquei pra ele e entreguei. Falei, Kim, lê aí, cara. Eu acho que vai ser bom. Foi bom pra mim e tal. E depois, sei lá, de um mês ele leu. Falou, cara, obrigado, tipo, minha visão, pelo menos sobre você, tá diferente. Então, se as pessoas soubessem, as pessoas que eu converso, elas se assustariam. Porque, cara, foi isso que Cristo fez. Eu não fico andando com corruptos. Porque Jesus andava com discípulos. Mas, quando ele tinha oportunidade, tanto ele ir até, quando uma pessoa ia até ele conversava, cara, ele estendia a mão pra prostituta, pro fariseu. Você tá entendendo? Então, assim, a política, pra mim, ela é um meio de eu poder colocar Cristo naquilo, cara. Porque isso foi o que, de fato, mudou minha vida. O que mudou minha vida não foi política, cara. Tipo, de transformar o meu caráter, de transformar quem eu sou. Então, hoje, o que é mais importante pra você, Nicolas? O que é mais importante pra mim hoje é eu conseguir realizar o meu trabalho da maneira mais honesta possível e, enfim, representar as pessoas. É eu ser um bom marido, eu ser um bom pai. E, cara, pra mim, nada mais importa. E eu obedecer a Deus, acabou. Então isso que muitas vezes me dá força, o cara fala assim, pô, e aí, cara, se for preso, se for perseguido, as pessoas não entendem que... Eu não tô falando que eu quero perseguir isso, tá? Tô falando que eu quero ser preso ou quero ser morto. Mas eu tenho plena convicção de que isso aqui é uma morada passageira. Se você pegasse todos os seus bens hoje e estivesse passando por uma cidade que não é sua estadia final, você depositaria todo o seu dinheiro lá? Não. Então por que eu vou depositar tudo aqui, cara? Então por isso que a minha esperança não é em eleições ou em quem vai ganhar. Porque eu vi isso acontecendo dentro da direita. Chutando balde, família, amigos, fé, porque o Bolsonaro perdeu. Pô, quer dizer então que a tua fé, a tua certeza, ela tá com a circunstância do que acontece aqui no mundo? Cara, eu não sou movido por isso. Então eu tenho uma firme convicção disso, cara. E se as pessoas soubessem quem talvez eu converso, que eu troque delas, se assustariam. Porque o meu lado de estender a mão é muito maior do que o meu lado de chegar e combater. Ah, isso vai deixar de combater o mal por conta disso? Claro que não. Jesus, quando viu lá na praça, enfim, na igreja, né, no templo, fazendo comércio com o nome do pai dele, ele ficou irado. E Deus, ele é um Deus de amor, mas ele é um Deus também de justiça. E se eu quero obedecer ele, revoltar-nos contra a tirania é obedecer a Deus. Thomas Jefferson. Então, poxa, eu tenho isso muito equilibrado dentro de mim, mas o que eu sinto as pessoas precisam ter um olhar de mais caridade, mais de amor, mais virtuoso para quem a gente muitas vezes chama de inimigo, etc. O Alexandre de Moraes e o Lula me faz ter um dever muito grande de eu ser cristão, cara. Eles tornam minha tarefa muito difícil. Porque a Bíblia me pediu, cara, e não foi meu pai que me pediu. Foi Deus que me pediu amar os vossos inimigos. E aí? Tem que amar. Tem que amar.
Mas amar não é concordar, amar não é passar a mão na cabeça. Você ama teu filho, você ama suas filhas, mas se ela fizer alguma coisa errada, você vai fazer o quê? Não, tudo bem, isso é um amor vão. Isso é um amor vão. A Bíblia fala que conhecereis a verdade vos libertará, não é? Uma pessoa que ama, ela quer te libertar da mentira. Uma pessoa que ama, ela quer ver você por um caminho certo. Eu não posso chegar e falar que a pessoa vai, continua. E lá na frente tem um precipício. Progresso, muitas das vezes, é você dar meia volta e andar pra trás. Tá certo? Então, enfim. E por fim, agora, mandar um abraço pra minha esposa, que eu a amo. Sem ela não seria nada, bicho. Pra minha filha, Aurora, tem 1 ano e 4 meses, não entende nada que tá acontecendo, mas é a alegria da minha vida. E a Serena, que daqui a pouco vai estar chegando aí. E, de verdade, eu quero só deixar uma frase aqui pra finalizar e que eu vou começar lá agora, lá no evento do Brasil Paralelo. A crise da modernidade é uma crise espiritual disfarçada de crise política. Quem disse isso foi Eric Voegelin. E eu tenho plena convicção nisso. Pais que transferiram a educação dos seus filhos para um político, transferiram a educação dos seus filhos para um vídeo, que não possuem tempo nenhum com as suas famílias, e eu acredito que a salvação da humanidade passa pela família. Teve um podcast que eu falei que a salvação da humanidade é a família, mas passa pela família, porque a salvação da humanidade é Cristo, mas ela passa pela família. É muito óbvio, Igor, que basta você cuidar da sua família, que a soma das famílias vai dar a totalidade. Uma pessoa que cuida bem da sua família, que tem virtudes, que tem caráter, ela vai votar bem em alguém. Ela não vai matar alguém injustamente, ela não vai ser perseguida injustamente, ela não vai cometer besteiras na vida, porque ela tem alguém a quem recorrer. E é por isso que a esquerda bate tanto na família, porque ela é o nosso maior núcleo. Eu acho que a família é importante o caralho, mas eu acho que isso daí é uma generalização gigantesca, mas não dá tempo da gente debater. Não, mas calma, mas por que você acha geral? Porque eu não acho que é por causa de uma pessoa ter uma boa família que ela vai ser uma boa pessoa. Não, eu não disse isso. Eu disse o seguinte, de que há uma propensão de que se você é um pai que entende o seu sacrifício, entende o teu propósito, tem um sentido de vida, que você potencializa as suas virtudes, como paciência, como honestidade, como caridade, isso impacta e muito numa sociedade como um todo. Mas é que aí você já é uma boa pessoa, né? Isso não faz com que o meu filho, que tem eu como Não, mas você pai... concorda comigo que isso não determina. Se fosse assim, era pra eu ser traficante. Se fosse assim, era pra eu ser bandido. Porque eu nasci numa favela. Mas ela influencia, ela não determina. Influencia. Mas essa influência até a influência tem deixado de acontecer. É isso que eu tô querendo dizer. E os países onde você tem uma boa moral, por exemplo, estive agora no Japão. Cara, é assustador. Tipo assim, parece que você espirrar dentro do ônibus, você tá cometendo um crime. As pessoas cumprimentam, sempre abaixando e tal, tudo mais. O que torna o Japão? A cultura. Então, isso vem de quê? Vem de uma base moral, vem de uma base estrutural, vem de uma base onde você é passado de pai para filho. Curiosamente, não cristã, inclusive. Mas mesmo que uma pessoa ela não siga, digamos assim, o Deus, que seja, digamos assim, o cristão, porque aqui tem um Deus, mas o cristão, no sentido do cristianismo, ainda assim, há a moral, a referência continua ainda sendo Deus. Há o bem universal, isso aí. Enfim. Tá bom. Bom, tinham outras perguntas, mas aí mamaram, né? Então... Que isso, cara? É bom, vai dar tempo. Que isso, cara. Ô, Nicolas, obrigado por vir aí. Valeu. Valeu pela moral, pelo Igor. teu tempo. Pra te encontrar nas redes sociais, procura Nicolas Ferreira, que acha. Nicolas Ferreira BR com K, Nicolas Ferreira DM com K. Cara, de deixar bem claro, tem muita gente usando IA comigo, mas sim, vai aparecer patrocinado pra você de cursos que eu tenho. Eu tenho uma plataforma chamada Destra, que é tipo a Netflix da direita, eu dou meus cursos lá. Então isso não é IA. Eu tenho um curso de inglês, inclusive, pra quem quer ser missionário, aprender a falar inglês. Então esses daí sou eu falando. Agora, eu vendendo a antena do Starlink, não sou eu, beleza? Obrigado mais uma vez, Igor. Valeu, Deus cara. abençoe vocês aqui. Obrigado aí todo mundo, enfim, que me acompanha, que acompanha o meu trabalho. Eu acredito muito nesse Brasil, não tenho dúvidas que o que a gente faz aqui vai ecoar na eternidade. Nós estamos plantando um Brasil novo e eu acredito nisso. Obrigadão aí todo mundo. Boa. Vocês que assistiram, muito obrigado pela moral também. A gente vai deixar todos os links pra você encontrar o Nicolas nas redes sociais aqui no comentário fixado. Já se inscreve aí, dá o like nesse vídeo também, muito importante. E comenta aí... Meditações em provérbios. Comenta aí pra gente levantar a vibe dos comentários, tá bom? Um beijo pra vocês e até amanhã. Tchau, tchau.